Costa Pinto, politólogo e também professor do ICS, e que nos vai falar do AIEC. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite, quer do público, uma pessoa da sua diretora, quer dos organizadores, dos três organizadores deste debate, a propósito de alguns clássicos e da crise atual. Eu devo dizer que depois do que o Pedro Lins... Eu estou interessado no Keynes. Aliás, eu acho que 80% de nós estamos interessados no Keynes e nos temas do Pedro Lins. Não tenho a certeza se estou muito interessado no AEC, mas foi o autor que me foi consignado. Eu gostava de começar apenas por duas dimensões. A primeira é que, sem ser uma dimensão de história pessoal, a primeira é que a obra O Caminho para a Servidão, sobre a qual eu escrevi este pequeno artigo, é talvez, num certo sentido, a obra mais política, eventualmente, mais panfletária das que estão aqui em causa neste debate. Em primeiro lugar, porque o AEC é um autor muito mais importante e muito mais interessante do que este Caminho para a Servidão, porque este Caminho para a Servidão foi basicamente, como muitos eventualmente saberão ou celebrarão, um pequeno livro político que, em 1944, expressava, sobretudo, um receio devido a uma grande obsessão deste, eu diria, grande economista, independentemente, e grande homem da teoria política, independentemente de estarmos de acordo ou não com ele, e essa grande obsessão era o receio de que, no fundamental, o Ocidente ou as sociedades democráticas pudessem cair na tentação da planificação e do intervencionismo que tinha, aliás, como modelo, muito embora a democracia liberal, tinha, aliás, como modelo negativo a União Soviética. Era, obviamente, um grande panfleto anticomunista e antissocialista. Temos que confessar que, na boa altura, porque em 1944 nós tínhamos uma ditadura tipo socialista, mas em 1944 também já era perfeitamente previsível que uma parte significativa da Europa Central e Oriental, muito provavelmente, e até nessa altura se pensaria que uma parte da Europa Ocidental pudesse ser contaminada por regimes de tipo socialista, e, inegavelmente, independentemente de não ser do continente certo, sem dúvida nenhuma, em 1955, uma parte muito significativa da humanidade vivia em regimes de tipo de ditadura socialista. E, portanto, trata-se acima de tudo, de uma obra muito marcada pela época, eu diria quase panfletária, um grande manifesto, um pequeno livro político, de intervenção política. Não foi com base nesta obra que ele ganhou o Prémio Nobel, muito embora fosse, já nessa altura, e poucos anos mais tarde, o autor de artigos científicos excelentes, que eu não vou aqui desenvolver, só conheço uma parte, aliás, da obra da EA, que é aquela que me interessa mais do ponto de vista político, visto que ele passou uma bela parte da sua atividade enquanto investigador e também enquanto polemista, sob esse ponto de vista, tentando provar que, no fundamental, uma economia de mercado não deve ser, mas também é incapaz de ser planificada e dirigida pelo Estado, e muito com base em dimensões de informação dos atores e dos agentes económicos. Todos sabemos que ele é um liberal, um defensor do capitalismo liberal, mas tem uma atividade científica muito interessante. Não vale a pena estarmos aqui a desenvolver, porque não é esse o meu propósito. Aliás, devo apenas salientá-lo, que muito, aliás, da sua análise, inclusivamente das ditaduras de tipo socialista, é muito interessante sob o ponto de vista político, não apenas sob o ponto de vista económico, mas também sob o ponto de vista político. Porque as ditaduras de tipo socialista conseguiram, efetivamente, criar um regime político altamente estetizante e conseguiram, aliás, uma eficácia informativa muito significativa. Conseguiram muito menos eficácia sob o ponto de vista económico, mas isso não é um grande tema da EEC, mas não é um tema que eu vou desenvolver. Em segundo lugar, porque, e essa talvez seja a questão mais importante, porque o Caminho para a Servidão serviu, sobretudo, de breviário, de manifesto, e enquanto breviário, enquanto manifesto, teria, sem dúvida nenhuma, um grande sucesso. Portanto, muito mais do que o conteúdo da obra,
que em três, como eu tento, aliás, no artigo em público, basicamente sintetizar, que tem erros analíticos muito significativos, porque é uma obra ideológica, por exemplo, a análise que a EEC faz dos pontos de semelhança entre as ditaduras, neste caso o nacional-socialismo alemão, que ele considera um socialismo de direita, e as ditaduras, enfim, única existente à época, a ditadura de Stalin, a ditadura soviética, tem bastantes erros que qualquer cientista social hoje em dia não preferiria. Evidentemente que a ditadura nazi não põe em causa os mecanismos fundamentais da economia de mercado, muito embora seja um regime ditatorial altamente intervencionista, mas, portanto, num certo sentido, ele antecipa aquilo que mais tarde, de uma forma, aliás, bem desenvolvida, em minha opinião, seria realizado pelos teóricos do totalitarismo, sobre, evidentemente, as semelhanças entre as ditaduras de direita e as ditaduras tipo socialista. Mas não era essa a grande preocupação da EEC, e é aí que eu quero chegar. Qual era a grande preocupação da EEC, mais uma vez? Era a de que via social-democracia. Num certo sentido, a grande preocupação da EEC vai ser exatamente aquela que vai presidir à reconstrução da Europa Ocidental. Porque a grande preocupação da EEC era que via partidos trabalhistas, via partidos socialistas, no fundamental, a Europa pudesse desenvolver um modelo de capitalismo intervencionista, planificador, inclusivamente redistribuidor, onde ele via uma ameaça muito significativa que iria conduzir, no fundamental, à tirania política. Em 1944, é este, de facto, a sua grande obsessão com o caminho para a servidão. Não vamos ser infiltrados no mundo ocidental por modelos que vêm das ditaduras socialistas, porque ainda que mantendo algumas dimensões da economia capitalista, este caminho é um caminho que nos vai conduzir à tirania. Do ponto de vista meramente empírico, a previsão da EEC é simultaneamente uma realidade e um falhanço. Um falhanço porque uma parte da reconstrução da Europa Ocidental é feita à revelia de muitos dos seus princípios ideológicos, mantendo no fundamental a democracia liberal. Num certo sentido, foi esse o modelo da Europa Ocidental, basicamente até os anos 80 e 90, até, digamos, à crise pós-Guerra Fria, e é fundamentalmente esse. Eu também tenho um outro problema, e por isso eu gostaria de fazer uma intervenção menos académica, eventualmente mais política até, porque, evidentemente, uma parte da memória da EEC, aliás, mesmo em Portugal, para falar bem depressa, eu pertencia a um clube político, aliás, que vai reler a EEC, que era o Clube da Esquerda Liberal. Muitos estão hoje na direita libertária e liberal, como é sabido, nomeadamente o prefaciador da obra, não é verdade, o João Carlos Espada, enfim, e outros. Mas a questão fundamental, creio eu, para nós, e essa continua a ser, aliás, relativamente decisiva, mas a questão fundamental para muitos elementos daquilo que se poderia chamar do ativismo político de centro-esquerda ou de centro-direita, ao nível das elites intelectuais dos anos 70 e 80, porque aí é que tem, evidentemente, um percurso. Ele vai ser, enquanto ideólogo, não tanto enquanto economista, mas também, ele vai ser um ideólogo, evidentemente, daquilo que se pode chamar a direita libertária durante todo o pós-guerra. Ele faz parte das guerras culturais da Guerra Fria, ele é um ativíssimo intelectual durante esse período, que aliás está sempre preocupado com as infiltrações sociais-democratas, como eu saliento no artigo, por exemplo, nas guerras culturais da Guerra Fria, quando os norte-americanos, porque uma bela parte da elite intelectual europeia era sentida como uma grande preocupação o facto dessa elite intelectual europeia ser uma elite que anda em conúbio mais ou menos feliz com o movimento comunista internacional e com o socialismo de esquerda, e portanto os norte-americanos desenvolvem uma série de organizações de debate intelectual. Dentro dessas organizações da Guerra Fria, a EEC está sempre preocupado com as infiltrações sociais-democratas. Portanto, ele não teme tanto a infiltração do comunismo e dos partidos comunistas no Ocidente,
mas que, efetivamente, no fundamental, a social-democracia possa eventualmente conduzir a novas formas de tirania política. E, sem dúvida nenhuma, fundamentalmente na crise, eu acho que vale a pena salientá-lo, enquanto, digamos, não tanto enquanto cientista social, mas enquanto ativista intelectual, se quisermos, vale a pena salientar que o AEC é e foi um breviário muito significativo no percurso intelectual. Não é para estar a citar aqui, mas acabei de ler, peço desculpa por estas dimensões mais modelo imediato contemporâneo, mas acabei de ler as memórias, por exemplo, do diretor do Público. José Manuel Fernandes escreveu um pequeno livrinho de memórias, por exemplo, isto é um outro exemplo, onde o caminho para a servidão foi, digamos, abrir-lhe o caminho, abrir-lhe luz para o seu processo de mudança intelectual. Eu não estou agora a dizer isto com nenhuma ironia, não sei qual é a inclinação político-ideológica enfim, de uma parte da audiência, mas isto é um facto empírico, não é aqui apenas uma mera brincadeira, quer dizer, muita gente, de facto, fez as pazes com a economia de mercado e com o capitalismo liberal pela influência predominante de AEC na esfera intelectual e não apenas do AEC economista e académico. Para terminar muito rapidamente com aquilo, eu vou ser portanto muito mais breve, com aquilo que nós poderíamos dizer que era eventualmente a grande solução da AEC, que sempre foi para qualquer crise, nomeadamente para a crise atual. E eu acho que vale a pena ler. Ele criou a Mount Pelerin Society, do qual eu próprio fui fundador, e na sua declaração, que eu aliás cito, basicamente esta sociedade é uma sociedade de intelectuais e de economistas que pensa que o problema fundamental para a sociedade ocidental e para as democracias é a expansão do governo, é a expansão do Estado Social, é o poder dos sindicatos, é o poder do monopólio dos interesses e é o poder, e neste caso, a ameaça da inflação. Ou seja, a AEC, sob muitos pontos de vista, independentemente da sua dimensão enquanto economista e enquanto académico, representou ao longo da segunda metade do século XX talvez um dos mais coerentes defensores da ordem do capitalismo liberal e do Estado mínimo. Não vale a pena falarmos agora de outras dimensões ligadas fundamentalmente ao neoconservadorismo da segunda metade do século XX, mas não há dúvida nenhuma, sejamos também claros, não há dúvida nenhuma que muitos dos seus pressupostos ideológicos acabaram empiricamente por vencer e muitas das dimensões da alternativa a esta crise, se por um lado poderá estar eventualmente em Keynes, não deixará muito provavelmente continuar a estar dominantemente daquilo que Hayek pensava do capitalismo liberal e das suas vitórias. Ele, que num certo sentido, já não viveu muitas destas vitórias no início do século XXI.